Em determinados momentos da história, o mundo parece entrar em desordem. As estruturas que antes sustentavam a vida coletiva começam a falhar. Os valores perdem clareza e a sensação dominante é a de que algo está profundamente errado. Quando isso acontece, quase sempre se acredita que a humanidade está diante de um fim. Mas a história, quando observada com atenção, conta outra coisa. Ela revela que o caos nunca surge isolado. Ele aparece sempre quando uma forma de consciência atinge o seu limite. As grandes civilizações antigas são um exemplo claro disso. Egípcios, povos da Índia antiga, culturas andinas e mediterrâneas viveram períodos em que a vida era compreendida como parte de uma ordem maior. A consciência daquela época era essencialmente simbólica e integrada. O ser humano se percebia ligado aos ciclos da natureza, aos astros e ao mistério da existência. Essas civilizações floresceram enquanto mantiveram esse alinhamento. Mas à medida que o poder se concentrou, que o conhecimento se afastou do serviço à vida e que a matéria passou a dominar o sentido, as estruturas começaram a se tornar rígidas. A consciência se deslocou do todo para o controle. O resultado foi o colapso. Cidades ruíram, impérios desapareceram, saberes se perderam. Não porque a humanidade fracassou, mas porque aquele estágio de consciência havia se esgotado. Séculos depois, durante a Idade Média, vemos outro movimento claro do ciclo. Após a queda dos grandes impérios, a consciência coletiva entrou em um período de recolhimento. Externamente, houve dogmatização e limitação do pensamento. Internamente, porém, o silêncio preservou sementes importantes: ética, introspecção e sentido espiritual. Foi um tempo de gestação. Quando o Renascimento surgiu, ele não aconteceu por acaso. A consciência humana estava pronta para expandir novamente. A razão, a ciência e o indivíduo vieram ao centro. Esse avanço foi essencial. Ele libertou o ser humano do medo absoluto e ampliou sua capacidade de compreender e transformar o mundo. Mas essa expansão trouxe uma separação progressiva. O que antes era integrado começou a se fragmentar. Ciência e espiritualidade seguiram caminhos distintos. O mundo passou a ser visto como objeto. A Revolução Industrial levou esse movimento ao extremo. O tempo se acelerou. O ser humano passou a valer pelo que produzia. A eficiência substituiu o sentido. Esse avanço construiu o mundo moderno, mas também criou um profundo vazio interno. As guerras mundiais surgiram exatamente nesse ponto do ciclo. A técnica havia avançado muito mais rápido do que a ética. O poder de destruição superou a capacidade de discernimento. Aquelas guerras não foram apenas conflito entre nações. Foram um colapso visível de uma consciência desconectada de si mesma. Após esse trauma, a humanidade tentou reconstruir. Vieram avanços tecnológicos, comunicação global, conforto material. Mas o padrão interno pouco mudou. A busca continuou externa. O consumo tentou preencher o vazio
que a técnica não resolveu. Chegamos então ao tempo atual. Pela primeira vez, as crises são simultâneas e globais. Economia, política, meio ambiente, identidade, saúde emocional, sentido da vida. Isso indica algo muito específico no ciclo evolutivo: o esgotamento completo de um modelo de consciência baseado apenas na fragmentação e no controle externo. O caos atual não é um acidente histórico. Ele é o ponto de transição, e toda transição verdadeira é desconfortável. Hoje, convivem no mesmo planeta consciências em ritmos diferentes. Algumas tentam reforçar antigas estruturas, intensificando o medo, a polarização e o conflito. Outras começam a questionar profundamente o modo de vida, o excesso de estímulo, a ausência de propósito. Esse movimento indica que o eixo do ciclo começa a se inverter. O eixo descendente da densificação e da separação atinge seu limite. O eixo ascendente começa quando o ser humano percebe que não basta transformar o mundo externo sem transformar a si mesmo. Mas esse novo eixo não nasce pronto. Ele surge como desconforto, como cansaço do conflito, como necessidade de silêncio, como busca por coerência. Por isso, o caos ainda é intenso. Ele é o atrito entre dois tempos, entre uma consciência que resiste a morrer e outra que ainda está aprendendo a nascer. E aqui está o ponto mais importante. O caos não vem para destruir a humanidade. Ele vem para educá-la. Educar não significa suavizar o processo, mas torná-lo consciente. Ele ensina limites, revela incoerências, força escolhas mais conscientes. O caos não é o fim, ele é o portal. E todo portal exige travessia. Talvez a pergunta essencial deste tempo não seja: quando tudo isso vai passar? Mas sim, o que este momento está tentando nos ensinar sobre quem estamos nos tornando?